Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como é estudar pedagogia na UNEB. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo em que eu falo um pouco mais sobre vida acadêmica, sobre pedagogia, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. E também me segue lá no Instagram, que é @bebela.brito, que eu tô sempre por lá também tirando as dúvidas de vocês. Bom, gente, a UNEB é referência em vários cursos aqui na Bahia, inclusive nos cursos de educação, né, nas licenciaturas. E aí a pedagogia lá na UNEB é realmente um curso de excelência para formar excelentes profissionais, né? É também um dos maiores cursos que a gente tem, então assim, realmente todo semestre tem turma nova chegando. É um curso que fica disponível também nos 3 turnos, né, tanto no matutino como no vespertino e no noturno. É também ofertado na modalidade EAD, só que eu não sei muitos detalhes em relação a isso para poder passar para vocês, mas eu sei que também fica disponível EAD. Então, assim, é um curso que eu acho democrático nessa questão dos horários, né? Porque como é um curso grande, ele fica sendo ofertado nos 3 turnos, e isso é interessante porque tem pessoas que não conseguem estudar durante o dia, então vai para o noturno, e vice-versa também, né? Tem gente que prefere estudar durante o dia, então fica mais flexível nessa questão dos horários. Agora, sobre as disciplinas e a carga horária. Bom, gente, nós temos no curso de pedagogia muitas disciplinas, né? Nós temos em média 7, 8 disciplinas por semestre. Sim, gente, é bastante coisa para estudar e tudo mais. Logo no primeiro semestre, né, quando a gente entra, a nossa grade ela já é montada, né? Então você não tem essa opção de mexer muito nessa grade. Então, logo quando você entra no primeiro semestre, você já pega 7 disciplinas, que são disciplinas de fundamentos da pedagogia, né? São disciplinas que são muito teóricas e acabam sendo até um pouco chatinhas, mas são, assim, muito relevantes mesmo para você conhecer ali a pedagogia de fato, a base dela, né? Então a gente tem disciplinas como História da Educação, Filosofia da Educação, Antropologia da Educação, Sociologia da Educação. Então realmente são disciplinas que fundamentam ali, né? A partir do segundo semestre você já consegue montar a sua própria grade, né? Então, se você for pegar a grade completa, você vai pegar 8 disciplinas. Sim, gente, 8 disciplinas. Mas é aquilo que eu falei, você já pode aí montar sua própria grade, então você pode pegar menos disciplinas. Então, assim, se a grade completa é 8 disciplinas, você escolhe pegar 6. Essas 2 disciplinas que você faltou pegar, você pode pegar ela no próximo semestre ou no próximo, e aí você vai se organizando dessa forma. O nosso curso, ele dura 4 anos, né? 4 anos, 8 semestres, mas se você vai fazendo esses ajustes, possa ser que você acabe terminando o curso um pouco mais tarde, né? Com 5, 4 anos e meio, enfim, tudo vai depender de como você vai levar seu curso, de como você vai montar sua grade, etc. Talvez você faça esses ajustes e mesmo assim termine dentro do tempo previsto, né? Então, isso vai depender de você, né? Que mais, gente? Sim, aí voltando. São, em média, 8, 7 disciplinas, só que assim, 8 disciplinas é só no segundo e no terceiro semestre. Depois disso, volta a ser 7 disciplinas, né? A partir do 4º semestre já volta a ser 7 disciplinas, e aí no último semestre, né, no 8º, fica sendo, acho que 5, ou é 5 ou é 4 disciplinas. E assim, isso porque tem o TCC, né? Então eu acredito que diminui por conta disso e porque, né, realmente já tá encerrando aí as disciplinas todas. Carga horária. A gente tem disciplinas de 60 horas, que são as disciplinas mais teóricas, né? E temos disciplinas também de 45 horas, que aí já são as mais práticas, e eu acho também que tem de 35, que são os NIDs.
se eu não me engano. Deixa eu fazer as contas aqui. Isso, 35, enfim. E já que eu falei, né, nos NIDs, vamos falar sobre eles também. Eu não sei se outras universidades têm também o NID, acredito que não, acredito que seja uma coisa da UNEB mesmo. Se você estuda em outra universidade que tem o NID, comenta aqui pra mim, pra eu saber. O NID, para quem não sabe, significa Núcleo de Iniciação à Docência. É uma disciplina que a gente pega ela por 3 semestres seguidos, né? No segundo semestre, no terceiro semestre e no quarto semestre. NID 1, NID 2 e NID 3. E ele funciona assim, gente. No primeiro dia da disciplina, vai lá na sala 3 professores apresentar a disciplina deles, o projeto deles, né? E aí você escolhe com qual professor você quer ficar, né? Com qual projeto você quer... em qual projeto você quer estudar e desenvolver alguma coisa ali, né? Porque é uma disciplina prática, então dentro da disciplina a gente vai estudar, né? O assunto que o professor propõe e vai também desenvolver um projeto, uma atividade prática com a turma. E aí, no final do semestre, tem uma aula que todos os NIDs se reúnem para poder trocar experiências, falar como foi e tudo mais. Então é super legal, é uma disciplina que eu gosto bastante. Semestre passado eu peguei e foi super legal. A gente fez um projeto muito legal no UNEB Park, que é um projeto que tem todo último domingo do mês, né? A UNEB vira um parque. Eu até comentei com vocês aqui nos outros vídeos que eu fiz, né? E aí foi super legal. A gente brincou, desenvolveu brincadeiras com as crianças, foi muito legal. E aí esse semestre eu estou pegando o NID 2, né? Também tá sendo interessante. É uma proposta bem diferente da que eu peguei no primeiro semestre, mas tá dando certo, tá sendo legal. E aí é isso, o NID é uma disciplina que tem mais a proposta de te falar um pouco mais sobre a docência, sabe? Te aproxima um pouco mais da docência, né? Vai além da teoria, né? Porque realmente é uma disciplina prática. Bom, gente, agora vamos falar sobre as atividades complementares. Sim, gente. Universidade pública, gente, é ensino, pesquisa e extensão. Então, para além dessas disciplinas todas obrigatórias que a gente precisa fazer, né, para poder se formar, a gente tem também as atividades complementares, né, as famosas AC, que são atividades que a gente faz que é, tipo assim, fora das obrigatórias. Então, tipo assim, palestras, eventos, monitorias, estágio, cursos, outros cursos que você fizer. Tudo isso conta como carga horária para atividade complementar. No total, a gente precisa concluir 200 horas, né? A gente precisa completar 200 horas de AC para poder formar também, né, gente? Você não forma se você não tiver concluído essas horas todas. Então, todos os eventos que você participar, todas as palestras que você for, monitorias que você fizer, estágios, cursos online, tudo isso vai te dar um certificado, constando lá as horas que você esteve lá nesse evento, que você participou desse projeto e tudo mais. E aí você vai juntando todos esses certificados e aí uma vez por semestre, né, abre lá uma semana para você submeter esses seus certificados, né? E aí vai abatendo lá nas horas e aí no final de tudo você tem suas 200 horas completas, né? Mas assim, gente, é bastante coisa que a gente tem para fazer em relação a isso, porque, por exemplo, se você tem um certificado que consta que você fez 30 horas, você não vai aproveitar essas 30 horas, você vai aproveitar 15 horas, entendeu? Porque eles dividem por 2. E isso é um pouco chato, né? Meu Deus, já falei tanto mal disso, gente, porque não concordo, né? Se você tem lá um certificado de 30 horas, ele tem que valer 30 horas. Mas, enfim, eles fazem isso, eles dividem por 2, então acaba que dá um pouco mais de trabalho para você completar essas 200 horas. Agora eu vou falar do curso assim de modo geral, né? Primeiro, gente, eu queria tirar da cabeça de vocês que pedagogia é um curso fácil, porque não é,
né? Muita gente entra no curso achando que é fácil, que é muito fácil ser professor, que eu vou lá cortar EVA. E não, gente, não é assim. Pedagogia é um curso complexo, sim. Então, se você entrar, já vá com essa ideia, né? Que é um curso complexo, sim, vai exigir de você muito estudo, né? A gente estuda várias questões de gênero, de cultura afro-brasileira, de inclusão, de tecnologia, enfim, né? Todos os temas que impactam na educação hoje em dia, a gente estuda sim. Estuda a EJA também, né, que é a Educação de Jovens e Adultos. Muita gente acha que pedagogia é só lidar com crianças e não, gente. A gente também trabalha com a EJA, né, então a gente tem essa disciplina. Outras questões também, né, gente? Porque a pedagogia, ela vai além da sala de aula. Então, você pode trabalhar em outros espaços, como pedagogia empresarial ou pedagogia hospitalar. E se quiser também trabalhar dentro da escola, mas não na sala de aula, você pode ser coordenador pedagógico, gestor e etc. Então, é um curso que vai perpassar por todos esses campos, né? Então a gente vai estudar várias coisas, além de infância, de educação infantil e etc. É um curso também que exige muita leitura, né? Então se você não gosta muito de ler, se ler não está aí dentre os seus hábitos, já vai incluindo isso na sua rotina, porque é muita leitura mesmo. Eu sempre gostei de ler, né? Sempre li bastante durante a minha vida toda, e mesmo assim encontrei dificuldades nessa questão, porque são leituras mais complexas, né? Então realmente exige da gente um pouco mais de atenção e assim é uma carga de textos muito grande. Então realmente a gente precisa estar mais familiarizado com essa questão da leitura, né? Outra questão também são as nossas avaliações, né, gente? A gente não faz muito prova, então a gente é mais avaliado assim através de seminários, muitos seminários, tá, gente? Muitos mesmo. Eu acredito que essa quantidade de seminários que a gente apresenta tem a ver com a questão, tipo assim, se a gente for ser professor mesmo, se a gente for para a sala de aula, é como se a gente fosse todos os dias apresentar um seminário, entre aspas, assim, né, para os nossos alunos. Então, eu acredito que na faculdade a gente tem bastante esse seminário justamente para poder já ir, né, tendo mais essa desenvoltura, né? Acredito eu, né, gente, porque é muito seminário mesmo. Todo semestre a gente apresenta, tipo assim, 3, 4 seminários, então, assim, é bastante. Mas, fora os seminários, a gente tem, assim, atividades avaliativas, tipo estudo dirigido, estudo de caso. Também a gente faz muito trabalho escrito, né? Resenhas, críticas, fichamento, síntese. E temos também as provas, só que é muito pouco. Desde que eu entrei na faculdade até agora, eu só tive 3 provas, né? E aí, quando tem provas, são provas escritas, né? Com questões abertas, assim, pra gente escrever mesmo, dissertar sobre o assunto. E aí, complica um pouquinho. Mas se a gente estudar, realmente, a gente vai tirar uma boa nota. Recentemente, inclusive, eu fiz uma prova, mas era fechada, né? De múltipla escolha. Foi a primeira vez que eu fiz uma prova de múltipla escolha lá. As 2 outras provas que eu tinha feito eram, né, questões abertas para você escrever. E essa última foi assim, fechada, mas também o resultado foi legal. Enfim, é isso, a gente não tem muita prova. Agora sim, em relação à média, né? Lá na UNEB a nossa média é 7, né? Então, assim, a gente tem 3 avaliações de cada disciplina, né? E aí, cada uma dessas avaliações vale 10, então a gente precisa tirar 7 em cada uma dessas avaliações para poder conseguir atingir, né, a média final e passar. Por exemplo, no final a gente precisa ter 21 pontos em cada disciplina, entendeu? Então, se você tiver menos que 21 pontos, você vai fazer a prova final para ver se você vai passar ou não. E também a gente pode perder por faltas, né? Então tem que ficar ligado também quantas faltas você pode ter, porque assim, é diferente. Por exemplo, nas disciplinas de 60 horas, você pode ter, acho que até 14 faltas. Já nas outras disciplinas é menos, entendeu? Então você tem que ficar ligado nessa questão das faltas, porque também
pode repetir a matéria por conta disso. E agora, gente, eu vou responder algumas perguntinhas de vocês, né? Eu coloquei lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas para vocês deixarem suas dúvidas em relação à pedagogia, no NEB, enfim. E aí eu vou estar falando um pouquinho aqui para vocês, certo? Eu anotei aqui no meu caderninho, né, as perguntas de vocês, porque eu tô usando, né, meu celular para gravar. A pessoa perguntou: pedagogia é um curso muito difícil? Como é a didática dos professores da UNEB? Bom, gente, como eu já falei pra vocês, é um curso complexo, sim, que vai exigir de você bastante estudo, né? Como eu disse, né? Muita gente acha que é fácil, mas na hora do vamos ver, não é fácil, não. Então, assim, não é nenhum monstro também, né, gente? Claro que dá pra cursar tudo direitinho, bonitinho. Mas é um curso complexo que exige de você bastante estudo, assim como qualquer outro curso. Em relação à didática dos professores. Assim, gente, tem professores que têm uma didática realmente muito boa, que você se envolve ali com a disciplina de uma forma muito interessante, e tem professores que não, que têm uma didática não ruim, né, gente, mas que não te atrai tanto, né? Isso também é pessoal, né? Depende aí de cada pessoa. Tem professores que eu gosto, que outras pessoas não gostam, então assim, é muito relativo, né? Mas de modo geral, os professores têm uma ótima didática, são professores muito bons, né? Realmente intelectuais, né? Então assim, são ótimos professores, né? Essa questão da didática vai, né, de cada pessoa, de como cada pessoa prefere estudar, né? Mas, de modo geral, eles têm sim uma boa didática. Bom, a próxima pergunta não é bem uma pergunta, né? A pessoa colocou assim: faz um vídeo explicando sua experiência com o vestibular da UNEB. Assim, gente, eu não acho que eu preciso fazer um vídeo só para isso, porque eu não tenho muito o que falar sobre isso, né? Então eu vou falar aqui nesse vídeo mesmo. Assim, gente, em 2023 eu me inscrevi tanto para fazer o Enem como para fazer o vestibular da UNEB, né? Então eu fiz um cursinho pré-vestibular que se chama UPT, Universidade para Todos, é um cursinho gratuito que tem aqui na Bahia, né? E inclusive é muito bom, gente. Se você for daqui e tiver a oportunidade de fazer, faça, porque é muito bom e é gratuito, né? E assim, eu fiz esse cursinho durante o ano, né, de 2023, e aí estudei bastante. E a minha estratégia, assim, era estudar as matérias, né, as disciplinas que tinham um peso maior em relação à nota de corte dos cursos que eu tinha interesse em fazer. Quando você se inscreve para fazer o vestibular da UNEB, você já coloca as suas opções de curso, né, são 2 opções que você pode colocar. Aí eu coloquei letras, língua portuguesa e suas literaturas, e pedagogia, né? E aí eu escolhi essas disciplinas e assim, esses cursos, né? E as disciplinas que tinham maior peso, assim, para esses cursos eram em comum, né? Era o quê? Linguagens, humanas, né? História, geografia, e também a redação, né? Eram as áreas, assim, que tinham maior peso, então eu foquei bastante nessas disciplinas, né? De linguagens, de humanas e na redação. E aí fiz a prova, né? E saiu o resultado, eu não fui muito bem no Enem, mas eu consegui passar pelo vestibular da UNEB. E aí estou lá, né, gente? Na minha opinião, né, o vestibular da UNEB, eu acho ele melhor do que o Enem, porque a quantidade de questões é menor, né? No vestibular da UNEB são 45 questões, né, por dia, mais a redação no primeiro dia. E as questões são mais objetivas, né? Não tem aquele tanto de texto que tem no Enem, né? Que acaba te ganhando pelo cansaço, né? No Enem. E no vestibular da UNEB, não. As questões são mais objetivas, você lê, responde e pronto, né? E também outra coisa interessante, gente, é que a UNEB ela tem alguns textos obrigatórios, né? Alguns livros, na verdade, livros obrigatórios que caem na prova de linguagens, né? Então eu foquei bastante também nessas literaturas, né? Eu vi resenhas, tipo, teve livro que não deu para eu ler inteiro, mas aí eu vi resenhas, vi vídeos, né, de pessoas falando sobre o conteúdo desses livros, assisti filme também, tinha obras que
tinham filmes, né? Então eu assisti também e aí fui estudando a partir disso e fiz lá as minhas questões em relação a essas obras, né? Eu acredito que já mudaram as obras, né? Eu não me lembro mais quais eram as obras exatamente, mas eu acho que mudou. Então você olha no edital, né, tudo certinho, quais são as obras que vão cair esse ano e estuda direitinho a partir disso. Mas, enfim, gente, eu particularmente gosto mais do vestibular da UNEB do que do Enem, mas eu indico que vocês façam os dois, né, gente? Façam o Enem e façam também o vestibular da UNEB, porque aí a sua chance dobra, né? Se você fizer só o vestibular da UNEB, você só vai ter aquela nota para você entrar. Então, faça o Enem também, porque vai que você vai bem, então, né, você pode ir bem no Enem, não ir bem no vestibular. Então, é interessante vocês fazerem as duas provas, porque aí as suas chances de entrar aumenta, né? Já começou com um estágio? Se sim, como está sendo a sua experiência? Bom, gente, estágio para estudantes de pedagogia é o que não falta, né? Pelo menos aqui onde eu moro, né? Então, assim, se você tá no primeiro semestre, você vai conseguir um estágio. Sim, é isso. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas tá tendo, né? Eu fiz estágio, gente, no semestre passado. Logo no início do ano, eu fui colocando currículo em algumas escolas e fui chamada, né, para poder fazer estágio em uma escola. Era uma escola que tinha tanto educação infantil como ensino médio, né? Mas eu estagiava em uma turma de educação infantil, era uma turma de G2, G3, eles eram muito fofos, gente. E aí eu fiquei nessa escola até o mês de setembro. Não, deixa eu ver. Até o mês de agosto, até o iníciozinho de agosto. E aí depois eu pedi demissão, né? Porque eu queria ter mais tempo para focar na faculdade, já que eu tinha feito, né, a loucura de pegar as 8 disciplinas inteiras de novo, né, gente? Eu peguei grade completa desde que eu comecei, né? E aí eu já tô pensando o que é que eu vou fazer em relação a isso no semestre que vem, né? Mas saí do estágio por conta disso, porque eu não tava conseguindo mesmo conciliar muito bem as coisas. Mas a minha experiência no estágio foi muito legal. Claro que teve altos e baixos, né, gente? Nem tudo são flores. E era a minha primeira vez estagiando em uma turma de educação infantil. Então, assim, foi muito interessante, foi muito enriquecedor para mim. Mas também tive desafios, né? Que eu acho que é normal também, né? Quando você está começando a fazer uma coisa, vão surgir desafios, sim. Mas eu super amei, de modo geral, foi uma experiência muito boa, né? Agora eu quero de novo estagiar e ter experiências, mas em outras áreas, né? Não na educação infantil. Quero ver outras áreas. E agora vamos para a última pergunta, que é como organiza seus estudos? Bom, gente, como eu falei pra vocês, né, eu tô pegando 8 disciplinas, né, eu tô no terceiro semestre, como eu falei pra vocês, no segundo e no terceiro semestre, se você for pegar a grade completa, são 8 disciplinas. E aí eu estou pegando essas 8 disciplinas e, assim, é bastante complicado você conseguir conciliar todas essas disciplinas, né, porque, como eu falei, exige muito da gente, são muitos textos, muitas atividades, todas ali ao mesmo tempo, muito estudo, muita coisa. Então eu me organizo da seguinte forma, gente, eu pego os meus post-its ali, ó, tá vendo? Pego os meus post-its ali, vou anotando tudo que eu preciso fazer durante a semana. Tem o meu quadro ali também, ó, que eu vou anotando, né, tudo que eu tenho para fazer durante aquela semana, quais são as atividades que precisam ser entregues, quais textos precisam ser lidos para cada disciplina. E a partir daí eu vou me organizando e vou estudando dessa forma durante a semana, né. E assim, tem dado certo, né, tem semanas também que, tipo, não dá para dar conta de tudo 100%, mas dá certo, assim, de modo geral, né. Então é dessa forma que eu vou me organizando. Bom, gente, espero ter ajudado vocês com todas essas informações que eu trouxe. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, ative as notificações e também me siga lá no Instagram, que eu estou sempre por lá compartilhando um pouco dessa minha experiência, dessas minhas vivências acadêmicas, certo? Se você ainda tem alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários do vídeo que eu vou estar respondendo, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.